Graça e paz, pessoal, a todos, da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glórias a Ele. E o que será dito aqui hoje é mais voltado para o campo espiritual, para compreendermos o lado, que vivemos do lado espiritual atualmente, não só no Brasil, mas aí no continente das Américas, nos países vizinhos. Já temos exemplo do como que as pessoas hoje vivem as consequências da cegueira espiritual, da não compreensão, porque a palavra do Senhor diz que o meu povo padece por falta de conhecimento. Conhecimento esse que não é cultural, que não é histórico, que não é didático, é um conhecimento da palavra do Criador, que dá sentido à vida cristã, à vida da humanidade. E quando estamos voltados a esse conhecimento, temendo ao Todo-Poderoso, passamos a compreender as questões da vida no todo. Então o povo padece justamente por não ter o conhecimento da direção do Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra. E isso é grave porque causa uma turbulência muito grande e eu espero que vocês compreendam desta maneira. O título do vídeo aí é A Divisão dos Reinos pelo Campo Espiritual. O entendimento pelo campo espiritual. E não tem meio melhor para compreender do que nessa época eleitoral. Como eu disse, os países vizinhos já estão sofrendo as consequências por não terem agido do modo correto, como a exemplo de... Deixa eu dar uma olhada aqui, peraí. Do rei Ezequias, isso. Não agiram em conformidade ao rei Ezequias. Depois eu vou ler uns trechinhos para você ver que o cenário atual é bem parecido com esse relato de 2 a Reis, capítulo 19, onde o rei ali recebe uma carta, dado como uma afronta, que só ao receber a carta ele teria que comparecer. Então é uma afronta, mas aí ele tem a direção certa, ele sabe a quem recorrer e ele faz direitinho, que é buscar o Senhor. Mas eu vou dar início e que o Criador opere no discernimento, porque o importante aqui é a compreensão do lado espiritual, amém? Então que seja para a glória dele, como tem sido, em nome de Yeshua. Eu vou ler Mateus, capítulo 12, a partir do versos 25. Aqui, se você ler todo o capítulo, você vai ver que o Salvador, ele sofre muitas afrontas. E aqui ele está sendo... Sempre quando os fariseus, vinham querendo colocá-lo no canto da parede, então fazendo acusações contra o Salvador Yeshua. Mas eu vou ler a partir do versos 25, amém? Que diz: Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, abre aspas, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? E se eu expulso o demônio por Beelzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Glórias ao Senhor. Porque aqui ele estava sendo colocado como Beelzebu, como espírito maligno, e não testificava com as obras dele, porque a obra dele eram boas, perfeitas.
Ele estava curando, estava libertando, louvado seja o Senhor, pessoas de condição de aprisionamento espiritual de longos anos, pessoas que estavam sofrendo, então isso incomodou as trevas. Hoje não é diferente. E essa divisão é algo seríssimo que nós cristãos devemos ter em mente, para saber como lutar contra essas armas aí inflamadas das potestades. O que está acontecendo no mundo é uma divisão de dois reinos. Um reino que defende e que é a favor dos princípios da palavra do Criador, e o reino que é contrário. E essa luta aí, apesar de ter pessoas direcionadas, elas estão direcionadas porque elas são subordinadas, e depois vocês vão entender bem isso. São subordinadas a uma condição maléficas para a alma delas por conta do não conhecimento. E se existir alguns obstinados que até têm o conhecimento, mas rejeitam, não creem na palavra do Criador, não aceita, não teme ao Criador, são poucos. Eu acredito que são poucos, porque é muito difícil alguém ter o conhecimento da palavra do Criador e ver o quanto ela é poderosa e não se converter, não se arrepender. Mas existem sim. É difícil, mas não é impossível. Existem até os que trabalham contra, já conhecendo a vontade de Deus, para destruir princípios. Que princípios? Princípios que onde a pessoa está inserida as doutrinas da palavra do Criador, onde ela mudou, tomou um novo rumo na vida dela, compreendeu os princípios da família, os direitos dos inocentes. Tem a palavra do Senhor que diz que se alguém fizer um mal a um desses pequeninos, é melhor que amarre uma pedra de moinho no pescoço e se lance no mar. O Criador, o Salvador, ele está colocando aí nesse caso específico, um julgamento de sentença de morte. É melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e lançar-se ao mar. Então, para vocês que defendem a pena de morte, eu, biblicamente, compreendo que essa seria uma condição. Talvez a única, eu não me lembro de outra. Existia sim, e existe em algum país aí, um país específico, sentenças de julgamento em praças, onde pessoas são, como no tempo, o povo de Israel, julgadas e sentenciadas, caso cometem roubo, perdem suas mãos e assim por diante, por ser uma tradição ainda lá do passado, existem, mas não é a realidade de todas as nações. E eu vou colocar aqui as nações como os reinos. Não é. Existem leis e que foram baseadas sobre princípios bíblicos que nem sempre são respeitadas, até mesmo por aqueles que deveriam guardá-la, que deveriam zelar. E a compreensão disso tudo é pelo campo espiritual. Estão subordinados à ação das trevas, à ação do mal. Não se rendem, são obstinados, querem o poder, só enxergam o poder. Não tem nada de espiritual. Essas pessoas estão, de fato, voltadas a um conceito de trevas na vida delas. Elas não conseguem enxergar o qual danoso é o que elas defendem para si. E se é contrário à palavra do Senhor, são subordinados às trevas. Amém? Então aqui, o Salvador ele coloca, e é bem claro, conhecendo os seus pensamentos, disse, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado.
E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Esses dois pontos aqui que eu quero frisar melhor. Que uma nação, se uma nação se percebe que tem dois reinos, e é o que está acontecendo na atualidade, isso está muito bem claro, onde uns estão conclamando, estão proclamando, estão falando da verdade, do evangelho, da vontade do Todo-Poderoso, que é a que permanece, existe o outro lado que está indo contra. E contra preceitos importantíssimos para defender inocentes. Preceitos para defender o direito do cidadão. Direito de quê? Direito de crescimento, de desenvolvimento. Assim é que os campos da pobreza, do analfabetismo funcional, porque embora as pessoas são alfabetizadas, mas elas não foi explorado mais conhecimentos para que elas se tornassem pessoas capacitadas no conhecimento para saber defender, para ter um equilíbrio aí e saber discernir o bem do mal, o que é ruim, o que não é, o que realmente faz sentido com as nossas leis, a Constituição e não. Ser um defensor da Constituição, ser um defensor dos princípios da palavra do Senhor. Então, essas pessoas vão até concluindo seus estudos, mas vão sendo formadas para um campo de batalha contrário ao que está nos livros, ao que está na palavra do Senhor. Então isso é gravíssimo, porque são conceitos formados na mente de muitos jovens, de intelectuais, que até tem muito conhecimento, mas não tem o princípio, os princípios básicos, que é o respeito, que é o temor a Deus, que é o reconhecimento do berço familiar, da importância, porque ninguém veio do nada, né? Então tudo isso, até na boca de pessoas que as pessoas esperariam ouvir o diferente, já estão falando como se fosse coisa banal, e não é, é gravíssimo. O Criador está permitindo que o dragão abra a boca e se entregue e fala, mas as pessoas estão cegas. Por quê? Porque não discernem a palavra do Senhor. Sabe? É a mesma coisa de acontecer um fato, como até a própria palavra do Senhor diz, que devíamos vigiar. Se sabeis, né, que o ladrão vai vir, ou seja, o que Yeshua quer dizer? Se você está preparado, está atento, você está vigilante. O ladrão não vai entrar na tua casa. Mas se você estiver dormindo, sonolento, sem discernir a palavra do Senhor, o ladrão pode até falar, olha, tal dia eu vou na tua casa, tal hora, deixa o portão aberto para facilitar. E aí você simplesmente esquece que foi avisado, deixa o portão aberto e você é roubado. É o que está acontecendo no país. E a exemplo da Argentina, que está passando aí por uma crise financeira, por conta de uma política, né? Não quero colocar aqui lados, mas é só buscar conhecimento que vocês entenderão. A Venezuela, nós somos pessoas que... O Brasil é o país que recebeu esse pessoal, né? Dando aí uma assistência. A França, o país onde muitos sonhavam ser o seu reduto, né? Um dia poder ir para a França para falar o inglês fluente. Hoje já não é bem por aí, gente. Países fortíssimos estão quebrando financeiramente. Por quê? Porque zombaram do Todo-Poderoso. Porque se levantaram contra os princípios da palavra do Senhor. E o Senhor não deixa, não dá o culpado por inocente. Vem as consequências, a conta vem. E é grave, porque quando a maioria insiste em algo, um número, embora o Criador
dá suporte, eu creio, seja qual for o país, ele dá suporte, mas sofre consequências também. E não é nada fácil você ter um país maravilhoso, como a Venezuela, né? Como a Argentina e tantos outros aí, porém, não poder usufruir das benfeitorias do país, né? Da sua natureza e tudo mais. Por conta da instabilidade, da inflação alta. A Alemanha está passando por situação difícil e nós brasileiros não iremos passar. Por quê? Porque louvado seja o nome santo do Senhor. A maioria já teve um conhecimento, mesmo que ainda não aprofundado. O Criador é que dá a direção. Mas existindo temor do Senhor, uma hora essas pessoas serão despertas a compreender o momento em que vivemos para não lutarem contra si, porque aí leva, como diz aqui na segunda parte que eu li, dividido contra si mesmo, será arruinado. E toda a cidade, casa dividida contra si mesma, não subsistirá. Aqui já está escrito na palavra, e a palavra do Senhor é poderosa e verdadeira. Então, se levantam e for uma maioria aí clamando por coisas ruins, que foi o caso do Brasil por muito tempo, vai sofrer as consequências, mas não é o caso do Brasil agora, é isso que vocês precisam entender. A maioria está clamando ao Criador, já compreendeu que a luta é no campo espiritual. Está confiante, o Senhor está dando sinal para o seu povo. E eu louvo e glorifico a Ele por Ele ter levantado, no caso, um presidente pronto para ir contra aquilo que é contrário aos bons princípios. Ele de início tinha essa mentalidade? Não. O Senhor poderia ter levantado um que já tinha conhecimento bíblico? Sim, mas aqui está falando, ele sabe dos pensamentos, vendo os pensamentos dele. Se o Criador não levantou ninguém do meio cristão para enfrentar a luta que hoje nós vivemos, é porque nenhum deles estavam preparados, estavam com falha. Por que o Criador levanta um que foi disciplinado no campo de exército? Porque entendeu o que é disciplina, respeito, reverência. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ô glória! Halá malaxi, halá malaxi. Glórias ao Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. O Senhor me traz essa compreensão agora. Aleluia, aleluia. Glórias ao Senhor, meu Pai. Glórias ao Senhor. Tinha que ser alguém preparado a reverenciá-lo. Por isso se fala Deus acima de tudo. Gente, será que é tão difícil de perceber isso? Será que é tão difícil de compreender? Poderia ser um crente, um católico, um espírita, que tem o hábito da leitura da palavra do Senhor? Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. A disciplina é importantíssima. Alguém que foi disciplinado não vai hesitar a usar espada afiada. Em 2018, o Senhor me deu um sonho com o atual presidente. E eu não quero citar nome para correr o risco do vídeo não ir, né? É tanta perseguição. E eu vi com uma espada banhada, afiada. Ele não olhava para os lados, não retrocedia, ele permanecia andando firmemente. O que isso significa? Alguém que está preparado para obedecer. E o que hoje tem como obediência é não retroceder, é não se alinhar, é não se intimidar com as ameaças. Porque o que está em jogo aí, gente, é um campo muito grande. Reinos já estão sendo desestabilizados. Tem força superior aí. E pessoas subordinadas, querendo manter-se no poder. Porque para se manter no poder é preciso ter
um número muito grande de pessoas trabalhando. Vou fazer aí uma comparação, como no minério, quebrando pedra, peneirando pedra, para retirar as riquezas da terra, para manter poucos ricos. Isso é óbvio. A terra foi dividida por preço, como diz a palavra do Senhor. E eu espero que esse vídeo chegue ao conhecimento dos causadores, porque já foi decretado o futuro do Brasil. E temos sim que nos manter em oração, porque é uma luta muito grande. Pode vir retaliações ainda mais fortes no futuro, mas já existe profecia do cuidado do Criador. Não devemos temer, devemos nos encorajar. Então, como eu disse para vocês aqui em 2 Reis, capítulo 19, vai falar desse relato, né? Não vou ler tudo, mas vocês, por favor, confiram. Então, Ezequias, ele recebe essa convocação, é como se fosse uma intimidação. Mas qual é a reação que eu quero ler aqui? A reação de Ezequias. Porque no Brasil, como diz até o irmão, eu compartilhei esse vídeo no Facebook, ele maravilhoso, maravilhoso mesmo, é do canal do Vagnão, canal maravilhoso, aconselho que vocês vão lá e assistam, que a visão do irmão, ele conta, é o retrato, ele leu, né, ele explicou direitinho, então aconselho que vocês vão lá e vejam o quanto que o Criador está agindo no país. Eu quero aqui colocar a oração, porque o presidente, ele está sendo sustentado por Deus, e o Criador está recolhendo, recebendo a oração do seu povo, porque o povo está compreendendo. Se o meu povo se humilhar, orar, buscar a minha face, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados, curarei a sua terra. É isso que está acontecendo no Brasil, por isso que o Brasil será o diferencial. Não porque nós somos melhores que os nossos irmãos vizinhos ou outros mais distantes, mas é por causa do número de despertados, do número de cristãos que verdadeiramente está compreendendo o campo espiritual, está intercedendo a favor de quem está governando e a favor do nosso país. Então, a partir do versos 14, vai falar da oração de Ezequias. É isso que temos que ter em mente. Ele recorre àquele que tudo pode. É isso que está acontecendo e temos também, louvo e glorifico ao Senhor pela vida dos irmãos africanos que têm orado, intercedido. Somos todos irmãos. E eu falo assim literalmente mesmo, porque estamos misturados, né? Essa é a nossa genética. Então, louvo ao Senhor pela vida de todos vocês. E como disse ao Senhor, a Abraão, sejam abençoados aqueles que te abençoarem. Serão abençoados juntamente conosco. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, aqui diz, Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então, subiu ao templo do Senhor e estendeu perante o Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ou seja, ele recebe ali uma intimidação e ele pensa certamente, né? Pela minha compreensão, eu nada posso fazer. Então, eu vou apresentar quem tudo pode. Está guerreando contra o Criador, não é contra mim. E louvado seja o nome santo do Senhor. É isso que está acontecendo no mundo. E o Brasil é como se fosse a ponta do iceberg, né? Querem concluir aí o projeto, mas não vão conseguir. A força humana não vencerá, não combaterá a vontade do Senhor. E Ezequias orou ao Senhor: Senhor, Deus de Israel, que reinas em teu trono, entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criastes os céus e a terra. Dá ouvido, Senhor, e vê, ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. Então foi Deus que foi insultado. É Deus que tem sido insultado há muito tempo, gente.
Só vocês fazerem aí uma análise de consciência, os carnavais, o que é apresentado nos carnavais, é a favor da palavra de Deus? Pode ser uma cultura, mas é uma cultura que tem ultrapassado o limite, tem zombado das coisas sagradas e não tem ficado impune, não ficarão impune. Levantam pautas, defendem pautas contrário à vida, contrário a princípios, contrário ao respeito aos inocentes. Nada disso vai ficar impune. Todos que estiverem trabalhando estão subordinados aí a essas agendas, a esses propósitos, receberão as consequências. E é bom que se arrependam. É bom que entenda que esse barco aí está perigoso e pule desse barco. Confie que o Criador não vai deixar você morrer afogado. Fuja imediatamente. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e seus territórios um deserto. É isso que está acontecendo, gente. Leia segundo a Reis, capítulo 19, é exatamente isso que está acontecendo no mundo. E o Brasil agora, para que na mentalidade deles, vamos finalizar o nosso projeto, já está dando certo. Ó, o que aconteceu com a Venezuela. Olha o que está acontecendo com a Argentina. Eu vi um relato de um brasileiro que com R$1, aliás, com pouco dinheiro, ele está tendo vida de rico na Argentina. Gente, isso é absurdo. Pessoas argentinos catando lixo, comida no lixo. O Criador tem mantido a corda, deixado estender a corda, estender. Mas o Criador reverterá esse caso. E reverter o caso do Brasil significa muito. Significa muito para os nossos países, para os países vizinhos, também os nossos irmãos aí. Faz toda a diferença o Brasil não ser mais um. E não será. Então estão arruinando reinos, estão arruinando nações, estão prejudicando vidas, porque venceu a maioria. Venceu a minoria, vamos dizer assim, no caso, que a maioria venceu. A maioria que não busca o Senhor, a maioria que está dormindo como as virgens insensatas, que estão até professando uma fé, mas estão com espírito de atordoamento, não foram despertadas pelo evangelho purificador, que é o poder de Deus, o evangelho dado ao ministério do apóstolo Paulo, não foram transformadas num novo modo de viver, não foram renovadas para entender o poder da justificação, para que nesse tempo tribulento, que muitos já estão passando aí por essa tribulação terrível, vindo e estão vivendo, pudesse evitar tudo isso. Pela força do braço, com lutas, com guerras, não. Fazendo igual Ezequias. Está aqui, Senhor, o problema. Está nas tuas mãos. Mas confiando o poder da intercessão à nação, aos seus governantes, que o Senhor pede para orar pelos nossos governantes, sermos obedientes, sermos cautelosos no falar, sermos vigilantes e confiantes, orando o tempo todo, intercedendo pela nação, para que então não chegasse a esse extremo que tem chegado. E vocês ainda ouvirão muitas coisas ainda, porque está no campo espiritual. Não é que o Criador não quis livrar, mas é que o Criador, biblicamente, é necessário que as pessoas passem por esse tipo de aprovação, porque não estavam preparadas. O que está acontecendo de diferente no Brasil é que o povo foi para as ruas. O povo está clamando, o povo está mostrando a cara, que não aceita aquilo que é contrário aos princípios, os primeiros princípios básicos, o respeito à vida, a liberdade de expressão. O povo não aceita mais isso daí. Apresentamos o problema ao Senhor, está nas mãos dele. Atiraram os deuses delas do fogo e os destruíram, pois não eram deuses
eram apenas madeira e pedra moldadas por mãos humanas. Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. É isso que eu já determino pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do sangue do Cordeiro, pela poderosa palavra do Todo-Poderoso, pela consciência do poder da palavra do Senhor. Declaro sobre a nação brasileira diferencial. Verão que aquele povo que fala língua estranha, língua difícil, verão que aquele povo que outrora dormia, despertou. O gigante, né? A própria Copa do Mundo aí mostrou aí o gigante em pedra se levantando. Aí isso aconteceu. A profecia é bíblica. Profetizaram em uma abertura da Copa. Está acontecendo, não tem por que ignorar isso e nem se assustar. Está acontecendo o que já foi profetizado. E acreditem, não ousam levantar-se contra essa nação que o Criador escolheu para mostrar que quando buscamos Ele, Ele faz a diferença. O Brasil foi escolhido para fazer a diferença. Não ouçam, antes se arrependam. Se arrependam dos seus propósitos, seus objetivos carnais. Se arrependam dos seus pecados. Creiam no Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Ele não dorme, não. O Senhor trabalha incansavelmente, Ele e seu Filho, para trazer vidas ao resgate de vidas, pessoas para serem transformadas no seu modo de viver, reconhecendo que a palavra do Senhor é a verdade e que nós precisamos dela. E quando um presidente teme e glorifica o Criador com a sua boca, então tudo que é contrário vai se levantar contra. E é óbvio, é só analisar a vida das pessoas, não é uma questão de julgamento. Mas quando alguém defende algo que é contrário à palavra do Senhor, é óbvio que esse reino está dividido. E esse reino não subsistirá, esse reino não se manterá, será destruído. Creia no que diz a palavra do Senhor, não tema ao reino das trevas, mas aconselho que quando você estiver orando, você cristão, interceda pelas pessoas que estão do lado de lá, do lado do reino das trevas, mas que não foram alcançadas pela palavra do Senhor. Que não foi por um rejeitar a palavra do Senhor simplesmente por questões ideológicas. Ore para que essas pessoas sejam libertas, para que o Criador e o seu Espírito tenham encontro com essas pessoas. As ame verdadeiramente. Olhe para elas com um olhar